Nós temos mantido uma pauta nos últimos dias, senador Moca. Agora há pouco, o senador Delcy Amaral fez um brilhante discurso, pronunciamento, abordando a questão relacionada à nossa reforma política e essas propostas referidas por ele de iniciativa do Poder Executivo, mais precisamente da presidente Dilma Rousseff. Eu até aqui usei na tribuna, quando disseram que a presidente tinha proposto uma constituinte exclusiva, que eu fui contra, eu disse, ela não propôs, ela sugeriu o debate, que é diferente. Propor é tomar a iniciativa e vir aqui mandar uma proposta. Sugerir o debate foi o que ela fez. Então, 1-0 para a presidente Dilma Rousseff. O plebiscito já foi um compromisso, encaminhou ao Congresso. Essa foi uma iniciativa dela para encaminhar. Desde o primeiro momento, me manifestei contrário ao plebiscito. É um sistema, ou o plebiscito nós dizemos sim ou não a uma determinada questão, porque incluir num plebiscito toda uma agenda de reforma política é complexo demais. E nós temos um problema de tempo, porque a eleição, para vigorar as mudanças no ano que vem, terão que ser feitas um ano antes. E de agora até o mês de setembro, vai ser inviável fazer essa reforma. Hoje, de manhã, o vice-presidente da República, reunindo os líderes, acolheu o sentimento médio comum da base do governo, aliás, base referida pelo senador Pedro Tax, no sentido de que é melhor deixar isso para 2014, junto à eleição, para fazer essa consulta. Mais barato, é muito mais barato, é muito mais racional, é muito mais lógico. Embora eu continue achando que plebiscito ainda não é a panaceia para os nossos males, ou o remédio para os males do nosso país. Assim é que eu saúdo a iniciativa do vice-presidente Michel Temer na reunião de hoje com as lideranças, porque estamos começando a entrar no Brasil real. Porque as ruas não estão pedindo reforma política. As ruas estão pedindo dinheiro para a educação, para a saúde, combate à corrupção, malversação do recurso público, estão pedindo mobilidade urbana de qualidade. É isso que a rua está pedindo. Ela pediu para derrubar a PEC 37. E aí, senador Delcy Amaral, nós ouvimos a rua e derrubamos a PEC 37 lá na Câmara dos Deputados. Ouvimos a rua e foi criada a ficha limpa já em tempos atrás. Aprovamos aqui, rapidamente, os royalties para educação e saúde. E o senhor referiu com uma propriedade e uma qualidade no relatório do senador Eduardo Braga, muito de melhor qualidade para assegurar a segurança jurídica, impedindo que isso vá ser judicializado. Foi votado também aqui o fim do voto secreto ontem pela Comissão de Constituição e Justiça para todas as votações. E essa era uma demanda das ruas. Isso nós decidimos aqui. Assim que, quando a população se manifesta, pressiona esta casa e esta casa decide. Isso é uma democracia. Essa talvez seja até a democracia direta. Ainda bem que nós aqui estamos ouvindo as ruas. Ainda bem. Seria muito mais grave, e o exemplo está lá no Egito, se nós não tivéssemos atenção ao que as ruas estão nos dizendo e recomendando. Portanto, temos que dar atenção às prioridades. A mobilidade urbana, referida pelo senador Delcy Amaral, extremamente relevante. Não é possível que um trabalhador hoje perca 2, 3, 4, 5 horas para sair da sua casa e ir para o seu trabalho. E é caro e de má qualidade. Que qualidade de vida tem esse trabalhador? Com muito prazer, concedo a parte ao senador Valdemir Moca. Senadora Ana Amélia, eu ontem tive a oportunidade de apartear o nosso presidente em exercício, o senador Pedro Tax, e disse a ele que eu não vi nas passeatas, ninguém levantando um cartaz dizendo que queria ou plebiscito ou reforma política. Eu não vi isso. Eu vi muita gente reclamando da saúde. Aliás, a pesquisa diz que 40% dos problemas da saúde. Então, essa questão, nós estamos hoje novamente discutindo a questão do plebiscito da reforma política. É claro que a reforma política é importante e precisa ser feita, mas eu não acredito que, nesse momento, seja a prioridade que está na rua. Não é.
Nós temos que estar discutindo hoje aqui os 10% da receita bruta para a saúde. É essa a prioridade, pelo menos, que a pesquisa demonstrou. Os jovens querem uma participação maior. A ferramenta da internet provocou isso. Hoje, um jovem lá da favela, ele consegue colocar a voz exatamente como um menino de classe média, média alta. Essa é a democratização. E é isso que nós estamos realmente. Eu, desde o início, disse que era importante prestar atenção. Não adiantou, como tentaram fazer, desqualificar aquilo que no início parecia, né, e depois se transformou. Começou com os jovens, do movimento Passe Livre, mas teve o apoio da classe média. Classe média hoje, que ascendeu, que tem salário, carteira assinada, está vendo o aumento da inflação e não quer mais retroceder. Ela quer avançar, quer mais. E é isso que o Congresso aqui tem que se pautar. Acho que, de concreto, a votação dos royalties, e inclusive, como presidente da Comissão de Assuntos Sociais, pedi o que significa os 25% dos royalties para a saúde. Quanto de recurso de imediato vai para a saúde? E hoje, ainda hoje à noite, nós vamos ter um encontro com o ministro da Saúde, que eu acho que nós precisamos discutir essa questão. Vamos importar os médicos? É isso que vai resolver o problema da saúde? Ou temos que investir na infraestrutura, levar a infraestrutura para os pequenos municípios? É disso que eu acho que a sociedade quer e exige o debate. É claro que a reforma política é importante, será. Nós começamos esse mandato, dirigimos eu, o senador Pedro Tacks. Início do nosso mandato, fizemos parte de uma comissão, aprovamos vários itens, encaminhamos. Para onde que foi isso? Esbarra nos interesses de partidos, de interesses pessoais, enfim. Então, eu acho que nesse momento eu quero discutir sim a questão da saúde, vou insistir, seja pela representação enquanto presidente da Comissão de Assuntos Sociais, mas muito mais do que isso, porque entendi que o maior problema desse país nesse momento é, sem dúvida nenhuma, a questão da saúde. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Quero que seja incluído nesse pronunciamento a transcrição incluído como parte do pronunciamento a parte do senador Moca, cumprimentando pela iniciativa da reunião de hoje com o ministro Alexandre Padilha da Saúde, e dizer, senador Moca, que a decisão sobre os royalties foi sábia, 75% para a educação e 25% para a saúde. Foi uma forma de também dar um atendimento a essa demanda. E nós precisamos exatamente fazer isso, dar uma gestão de qualidade. Hoje, lá na Paraíba, pelas minhas redes sociais, a informação de que uma criança nasceu na recepção do Hospital da Paraíba, e isso não pode ser. Nós temos que ter um padrão de qualidade para isso. Com alegria, concedo a parte também ao senador Sérgio Souza, que levantou o microfone para falar também. Cara, senadora Ana Amélia, o assunto que Vossa Excelência traz à tribuna na tarde de hoje é aqueles que estão nos ouvidos, nas bocas, na mente do cidadão brasileiro, dos parlamentares, do Congresso Nacional, do Senado Federal, que têm proposto uma agenda positiva para dar uma resposta à altura àquilo que a sociedade está pedindo. Mas a sociedade, não é porque ela saiu às ruas e nós estamos agora nos movimentando. A sociedade, ela está há muito tempo se sentindo deficitária e agora foi às ruas, se levantou, porque não aguentava mais. Muitos projetos, dezenas deles, que são aqueles de interesse da sociedade, não andavam no Congresso Nacional. Eu entendo que essa mensagem da presidente Dilma foi para dizer assim, olha, vocês têm a minha bênção para fazer andar as coisas no Congresso Nacional. E meio que passar também um pouco da batata quente, né? E quero agradecer a Vossa Excelência por nos ajudar nessa questão da condução da PEC 20, a PEC do senador Paim, da minha relatoria, que é para nós extirparmos do Congresso Nacional o voto secreto da Constituição, inclusive o voto secreto para a cassação de deputados e senadores. Muito obrigado. Cumprimento o senador Sérgio Souza, da mesma forma quero que faça parte do meu pronunciamento essa manifestação e os cumprimentos ao trabalho feito ontem na Comissão de Constituição e Justiça, porque foi relevante. Isso estava na pauta das ruas pedindo que sejam eliminadas as votações secretas nesta casa. Então, a nossa contribuição, o que a rua quer foi
feito pela relatoria de Vossa Excelência e pela iniciativa do senador Paulo Paim nessa causa. Assim é que estamos todos nós cumprindo com a responsabilidade. Eu queria também aproveitar, senador Pedro Tax, de fazer um registro, dois registros. O registro de hoje que aconteceu na comissão, na CPMI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Violência contra a Mulher, presidido pela combativa deputada Jô Moraes, e a relatoria competente da senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo. Foi um trabalho, uma construção exaustiva de muito tempo, em praticamente todos os estados brasileiros. Eu não tenho nenhuma razão de alegria, porque o que foi visto no meu estado, senador Capiberibe, não foi diferente dos outros estados em relação à violência contra a mulher. Eu temos 3 cidades no Rio Grande do Sul que estão no ranking das 100 cidades onde há maior índice de violência contra a mulher. As cidades de Guaíba, de Taquara e de Lajeado. E eu espero que a CPMI tenha trazido. E eu queria acolher também, agradecer às senadora Vanessa Graziotin e também à Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Eunice Carvalhinho, pela colaboração decisiva para melhorar a emenda que eu havia sugerido, ou a proposta que eu havia sugerido, na finalização deste relatório da senadora Ana Rita, e também o senador Ricardo Ferraz, e a colaboração de todas as deputadas e senadoras e senadores que ali compareceram. Eu penso que nós finalizamos com um texto absolutamente adequado aos dias de hoje, para evitar que qualquer iniciativa nossa pudesse parecer exorbitarmos na nossa competência sobre outras instituições. Nós temos que ter aqui o equilíbrio. Quando a gente cobra e não quer a judicialização, é que nós temos que fazer a lei adequada e a forma adequada de encaminhar. Então, eu queria renovar os cumprimentos à senadora Ana Rita e à deputada Jô Moraes pela qualidade do relatório que foi apresentado e aprovado por unanimidade, apenas um voto discordante em relação a essa matéria. E tenho a alegria de conceder uma parte ao meu querido amigo senador Roberto Requião. Uma parte instigante. Eu lhe digo, querido, para que o senhor não brigue comigo. Isso seria impossível, senador. Mas é uma parte instigante. Lá no Paraná, nós quebramos o sigilo dos votos. E foi com meu apoio quando eu era governador. Os resultados foram impressionantes. Tão impressionante que o meu sucessor nunca mais perdeu uma eleição. Ele criou lá uns 1.400 cargos em comissão, os novos e os que já tinham, distribuiu esses cargos entre os deputados e, com o voto aberto, ele não teve mais uma única derrota, mesmo que a população inteira esteja contrariada. Os deputados fielmente mantêm seus cargos comissionados e a liberação de algumas emendas. Então, senadora, eu vou votar a favor da quebra do sigilo, até porque eu nunca me incomodei com sigilo, meus votos sempre foram claros, abertos, e o pecado maior que eu tenho é essa transparência que alguns amigos dizem que me prejudica muito. Não acredito que seja assim, mas é uma faca de 2 legumes, porque ela coloca no sistema das emendas parlamentares, no sistema das nomeações, dos mandos políticos e das intimações, ela, nesta circunstância, coloca o Congresso Nacional de joelhos diante do Executivo. O pessoal diz, não, nós não podemos votar sem sigilo a eleição do ministro do Supremo. Mas o ministro do Supremo pode até ficar contrariado, mas ele é um ministro num colegiado. Já no Brasil, no sistema presidencialista, o presidente da República é um só. E trabalhando com emendas e nomeações, e mais o voto sem sigilo, talvez nós fiquemos piores dos que estamos até hoje. Agora, de qualquer forma, senadora, eu queria antecipar o meu pronunciamento de hoje. Caprichei muito, trabalhei nele nesses últimos 2 dias, e eu vou falar sobre o Bradipus variegatus, que é o nome científico do bicho preguiça. E por que bicho preguiça? Terá alguma relação esse meu pronunciamento com a questão das ruas, que há um ditado popular que diz que com fogo no rabo até preguiça corre.
e eu vou falar sobre o Bradipus variegatus, o plebiscito, a circunstância política brasileira e, fundamentalmente, sobre o que é realmente uma reforma política. Porque até agora eu só vi proposta de uma reforma eleitoral. Política é uma coisa muito mais ampla, né? A palavra vem do grego, senadora, polis, cidade, ao qual se... Cidade a qual se acrescenta um sufixo ico ou ica, da cidade, transformando substantivo em adjetivo, que é a administração da cidade por extensão do Estado e da nação. Mas nós estamos brincando aí com um plebiscitozinho. A nossa presidente coloca no plebiscito a quebra do sigilo do Congresso Nacional. Mas e o sigilo do Executivo, que ela não quebra? E olha, eu sou um admirador da presidenta Dilma, mas eu estou impressionado com a péssima assessoria que está ali servindo nessas últimas propostas. E sobre isso e o Bradipus variegatus eu quero conversar mais tarde. Senador Roberto Requião, eu achei interessante a abordagem que Vossa Excelência fez a respeito do voto secreto. Mas Vossa Excelência protagonizou aqui nesta casa, aqui no Senado, uma das derrotas mais significativas que o governo teve numa votação secreta. Mas Vossa Excelência assumiu e liderou uma rebeldia e uma rebelião aqui para que um nome indicado para uma importante agência reguladora tivesse sido recusado pelo Senado Federal. E Vossa Excelência, então, mesmo havendo voto secreto, Vossa Excelência liderou esse movimento. Assim é que é possível o voto aberto se conhecer a natureza e a qualidade dessa votação, senador Roberto. Recapitular o episódio. Foi quando o Senado da República recusou o famoso Bernardo Figueiredo, que tinha sido presidente da LL, ligado ao setor privado, e que virou presidente de uma agência para ser o fiscal dos seus antigos patrões. Mas não esqueça, senadora Ana Amélia, que eu tentei dar uma oportunidade ao Executivo para desistir da indicação. Então, eu propus que fosse... sabotagem da mesa? A presidente vai ser generosa. Ou é a minha amiga Cláudia que está me tirando do ar? Senador, pode ficar tranquilo. Bom, eu pedi a prorrogação da votação. E nós perdemos no plenário de 36 a 30. Porque com o voto aberto para jogar para frente, ninguém quis se comprometer com a posição que eu tomava de impedir que esse indivíduo assumisse a presidência da agenda. Só ganhamos contra o governo depois com o voto secreto. Daí inverteu. Foi 36 a 30 a favor da revogação do nome dele. Se fosse aberto, o governo teria me patrolado aqui com grande facilidade. Obrigada, senador Roberto Requião, pela qualidade do seu aparte. Queria que fosse incluído também nesse pronunciamento. Eu queria renovar à senadora Vanessa Graziotin o agradecimento pelo que aconteceu hoje na CPMI da violência contra a mulher. Igualmente, a Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Eunice Carvalhido, e ainda a senadora Ana Rita, que foi a relatora, muito combativa e muito habilidosa na conclusão dos trabalhos, e, sobretudo, a presidente, a deputada Jo Moraes, e também o colega Ricardo Ferraz. Eu queria também solicitar, a propósito do que falei aqui, solicitar à mesa, senadora Vanessa, a transcrição nos anais do Congresso Nacional dos seguintes artigos. O artigo publicado hoje no jornal, o editorial do jornal O Globo, manobra do plebiscito é inviável. Também gostaria que fosse transcrito nos anais do Senado o comentário da jornalista Eliane Cantanhede, na Folha de São Paulo de hoje, plebiscito para inglês ver. E de minha autoria, no Correio Brasiliense de hoje, o lado obscuro do plebiscito.
Por fim, senadora Vanessa Graziotin, eu queria que fosse transcrito o belíssimo comentário de Júnia Nogueira de Sá, na Folha de São Paulo, O Recado das Ruas, em que ela faz uma avaliação sobre a mídia tradicional e a força das redes sociais, o chamado empoderamento do cidadão. E, finalmente, eu agradecendo a sua generosidade no tempo que me foi concedido e também usar parte dos colegas senadores, dizer que o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Exterior, ministro Fernando Pimentel, que hoje expôs na Comissão de Relações Exteriores desta Casa, a convite do senador Ricardo Ferraz, seu presidente, ele confirmou que uma emenda vai manter o reintegra com efeito retroativo o dia 4 de junho, para que os incentivos ao setor de manufaturado sejam mantidos. Isso se refere às empresas exportadoras receberem 3% do faturamento obtido com as vendas externas. É a devolução desse percentual retroativo a 4 de junho, quando a MP 601 deixou de ter validade. E agora na MP 610, cuja relatoria está nas mãos do senador Eunício Oliveira, essa medida será resgatada, conforme assegurou o ministro Fernando Pimentel, a quem eu agradeço em nome da Associação Brasileira da Indústria de Calçados, a Bicalçados do meu estado, onde o setor tem um peso econômico muito forte na geração de emprego e renda para a economia do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, senhora presidente.